ele olha para Davi
diz: Davi, seus irmãos estão na peleja, estão guerreando, eu preciso que você leve mantimento, alimento para os teus irmãos, e que você me traga a notícia deles. O texto vai dizer que Davi cuidava de ovelhas, que Davi levanta pela manhã, deixa alguém cuidando das ovelhas, ele não larga o rebanho sozinho, e Davi prepara os alimentos. Uma parte é destinada aos seus irmãos, uma parte é destinada a uma liderança de um capitão da guerra, e ele vai ter de encontro com os seus irmãos. Chegando no local, ele entrega os mantimentos, e Davi percebe que sai um homem no arraial. Este homem, por nome Golias, ele afronta Israel e ele chama Israel para um combate, para uma luta, para uma guerra. E ele pede apenas um homem, e ele faz um tratado. E o trato é esse: me dê um homem para guerrear comigo. Se ele me vencer, o nosso povo filisteu vai servir vocês. Porém, se nós vencer, Israel servirá a nós. Só que todos os dias ele sobe pela sua estatura, pelo seu preparo, com o seu armamento, com a sua armadura, por ser um guerreiro, um gigante. Ele lança, ele se dirige com as mesmas palavras. E o texto diz que Israel está tremendo, Israel está com medo. E quando ele sobe pela manhã, Davi está ouvindo o que ele está dizendo. E Davi pergunta: quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E alguém olha para Davi e despreza pela sua aparência, pela sua estatura, pelo seu lado exterior, e alguém diz: olha, você não tem condição. Ele olha e diz: você não conhece a minha história, a minha trajetória. Cuidava das ovelhas do meu pai, levantou-se um urso, levantou-se um leão, e eu arranquei das mãos e matei ambos. Saul, não tendo opção, diz para ele: vai ao encontro dele, mas vai com a minha armadura. Não vai assim não, vai mais protegido para você não morrer. E dá a armadura de Saul para ele. Ele coloca a armadura e não consegue andar. Ele vai tirar, vai pegar a arma que ele tem, que é uma funda, e o texto vai dizer que antes de enfrentar Golias, ele vai descer ao ribeiro. Ele vai escolher 5 pedras. Eu não vou dar nome a essas pedras igual alguns pregadores, que quer dizer que representa 5 nomes de Deus maravilhoso. Não. Ele escolhe 5 pedras, né? E ele desce ao ribeiro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Agora ele está no palácio. Agora ele é rei. Seu país também está em guerra com outro inimigo. Agora não é o filisteu. Você acabou de ler. Está pelejando contra Amon. Ele não vai à guerra. O seu povo vai. O texto diz que ele acorda à tarde, ele sai na varanda e ele olha e vê alguém se banhando. O texto diz que ele viu a mulher se banhando, que ela era atraente, que ela era bonita, e o texto diz que ele mandou chamar. Na primeira história, ele ouve o que o gigante está dizendo. Ele sai da onde ele está, da casa de seu pai, para levar mantimento, e ele se dispõe a guerrear contra o gigante. Na segunda história, ele não sai à guerra, mas ele dá ordem, ele dá a diretriz da guerra. Ele está no palácio, ele não ouviu alguém dizer que a moça era bonita, ele viu que a moça era bonita
ela se banhar. Preste bem atenção. Qual é o maior adversário para ser enfrentado? Uma mulher que aparentemente não estava se iniciando a ele, ela não estava lhe cantando, ela não estava elogiando, ela estava dentro do seu espaço, ela estava no lugar da sua privacidade. Quem observa ela, quem vê ela é Davi. Ela não cantou, ela não mandou recado, ela não se apresentou a ele, não, ela está se banhando. Ele avista. Do outro lado, mesmo enfrenta um gigante de uma estatura alta, preparado, treinado e armado. O que fez Davi vencer o gigante e que fez Davi perder para uma mulher? Fiquei pensando o dia inteiro sobre isso. Qual que é mais fácil de enfrentar? Uma mulher se banhando ou alguém te afrontando com uma lança, com uma espada e te chamando para a guerra? Qual é mais fácil de se vencer? Qual é mais fácil de se derrotar? Alguém que aos teus olhos é maior, é superior, é mais treinado, é mais preparado, que todo dia te afronta? Ou alguém que está distante, se banhando, e que você olha uma única vez e ela te vence? Mas o gigante que todo mundo olha e diz, esse não dá para vencer, você consegue vencer. Mas aquela que não causa tremor nenhum, te vence. A pergunta é, por que a mulher venceu Davi, se Davi venceu um gigante? É simples. Porque para lutar contra o gigante, Davi tem que descer no ribeiro. Sabe por que Davi perdeu para a mulher? Porque agora Davi não precisa ir ao ribeiro, ele está no palácio, ele está no topo. E toda vez que a gente está no topo e a gente esquece de descer no ribeiro, aleluia, não precisa ser alguém forte para nos vencer, porque o segredo não está em mim, o segredo está na posição que eu me encontro. Quem está no ribeiro, aleluia, quem desce no ribeiro, vence batalhas grandes. Mas quem passeia pelo palácio se perde em coisas pequenas. O problema não é o adversário que eu enfrento. O problema é o local que eu estou perante o meu adversário. Tu vem contra mim com uma espada e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor, vou descer no ribeiro, e lá eu vou escolher as armas que Deus vai me dar para me enfrentar a guerra. Sabe por que você está perdendo a guerra? Porque a promessa já se cumpriu, porque você já está no lugar de destaque, porque você está na posição elevada, e você acha que o adversário que você está enfrentando agora é algo nocivo, é algo que não demonstra medo algum, e você olha e diz, Deus é comigo, eu estou no palácio, eu tenho agora autoridade, eu mando buscar e tenho que buscar, eu digo o que eu quero e tem que vir na minha mão. Deus está dizendo, não saia da dependência dele, o lugar de ter vitória é o ribeiro. O lugar de ter vitória é descer no ribeiro. Ele é um menino. Ele matou o urso, ele matou o leão, mas ele sabe que para derrubar o gigante ele precisa descer. O texto vai dizer que Israel está em guerra. Moisés manda homens pelejar.
Mas a Bíblia diz que Moisés sabia o local de ganhar a guerra. Moisés sobe no monte, o monte é um lugar alto. Lá de cima ele avista a peleja. O monte é alto, mas a posição de Moisés é baixa, porque Moisés está prostrado. Lá de cima ele avista, e ele vê que o seu povo, com espada, com armas, com ferramenta, está perdendo a peleja. E o texto diz que no monte, mãos levantadas para o judeu, pode olhar, qualquer reportagem que você vê sobre Israel perante um muro de lamentação, eles oram de pé com a mão levantada. Mão levantada ali é sinônimo de alguém que está clamando, sinônimo de alguém que está orando, e o texto vai dizendo que enquanto Moisés ele ora, o povo dele vai ganhando a batalha. Enquanto Moisés vai intercedendo, o exército dele vai, aleluia, vai entrando, o exército dele vai exterminando. E o texto vai dizendo que as mãos de Moisés por um tempo se cansou. E quando elas vai se abaixando, a Bíblia diz que o inimigo de novo vai tendo êxito. Mas Deus prepara alguém à direita e à esquerda de Moisés para que o braço de Moisés continuasse erguido, para que Moisés continuasse intercedendo. E aí o texto vai dizer que Josué e Nun sentam um de cada lado, e as mãos de Moisés, mesmo cansada, permanece levantada. Não importa o poder que o seu adversário tem, não importa o tamanho do exército que ele vem contra você. O que importa é a posição que você se encontra nessa guerra. O que importa é a posição que você se encontra diante dessa batalha. Ou você é alguém que passeia pelo palácio e anda distraído com as coisas espirituais, vendo beleza, vendo boniteza, olhando aonde não deve, ou você é alguém que está preocupado, tem uma guerra, eu preciso descer no ribeiro. Ou você é alguém distraído, ou você é alguém compromissado com aquilo que você vai enfrentar. Preste bem atenção. Sansão venceu um leão, rasgou um leão, mas perdeu para um zumbido no canto de uma abelha. Qual que é mais fácil vencer, uma abelha ou um leão? Mas quando ele passou, ele ouviu o som da abelha, ele disse: se tem abelha, não. E o som da abelha fez com que ele desejasse o leão. Ele foi forte para vencer o leão, mas ele não aguentou a tentação de provar o mel. Davi é forte para vencer um guerreiro, mas é fraco para ver alguém se ganhar. Como pode isso? Como pode isso? Quem vocês escolheriam enfrentar aqui? Um leão ou a abelha? Um gigante ou uma mulher numa banheira?
A questão não está com a estratégia que o inimigo tem. E eu vou te provar isso. A estratégia do inimigo foi cercar a cidade, sim ou não? Um moço se desespera e vem até o profeta e diz: está tudo. Quem não está na posição de descer ao ribeiro está desesperado e preu. Mas o profeta vivia no ribeiro, que é Cristo. E ele diz: fique tranquilo, pode estar cercado, pode ter cavalo, pode ter cavaleiro, pode ter inimigo para todos os lados. Tem uma coisa: quem vive no ribeiro não anda só. Quem vive no ribeiro não peleja só. Quem vive no ribeiro tem alguém que não dorme, tem alguém que não costeleja, tem alguém que guerreia por ele. E eu estou no ribeiro. Deus abre os olhos deste moço para que ele veja que quem anda no ribeiro tem alguém maior com ele do que os adversários. A pergunta é: você está no palácio ou está no ribeiro? Essa é a pergunta da noite. Porque o próprio Davi, ele falou num dos seus salmos, olha que interessante, ele diz assim: quando eu orar, os meus adversários, eles retrocederão. Mas quando eu passear no palácio, os meus adversários não se movem. Quando eu andar distraído, os meus adversários não estão preocupados. Mas quando eu oro, eles batem em retirada. A pergunta é: até quando vai ficar olhando as belezas pelo palácio? Até quando vai ficar encantada com as coisas belas? E vai esquecer que você não está numa colônia de férias, que a vida evangélica não é um spa, que a vida evangélica não é, aleluia, um lugar de descanso e de relaxar, mas a vida evangélica, ela é sim de proteção da parte de Deus, ela é sim de guarita, mas ela é de guerra, ela é de batalha, ela é de peleja. É por isso que a Bíblia diz: olha, diga o covarde que vai embora, mas se é corajoso, se posiciona, desce ao ribeiro, porque Deus vai derrubar o gigante. Deus vai derrubar o gigante. O segredo é a posição que nós estamos. Jesus, ele contou uma parábola bastante interessante. Jesus, ele disse que um homem entrou no templo para orar, e por ele ser o povo escolhido, a raça escolhida, como nós estamos aprendendo aqui na escola dominical, ele sentia que ele tinha mais privilégio do que os demais povos. Aí ele entra no templo e ele diz: olha, eu sigo a ordenança da lei, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. É alguém que já chegou numa alta posição, é alguém que acha que já não depende mais de Deus, é alguém que acha: eu sou, eu faço, é eu e nada, Deus, é eu. Aí vai entrar alguém que sabe andar no ribeiro, e ele entra no templo e diz: eu não consigo nem elevar meus olhos para o templo de tão pecador que eu sou. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu tive um pastor e a pastora Daísa, ele usava uma expressão bastante interessante. Hoje, as nossas irmãs aqui
chamava-se trapo de imundície. Trapo de imundície. Hoje o nome é mais bonitinho, né, quando as mulheres estão nas suas regras, mas o nome era trapo de imundície. É isso que esse homem está falando dentro do templo. Eu sou um trapo de imundície, eu sou um pecador, não tem nada de bom em mim, eu não presto, eu não posso, eu não faço, eu não sou. Tende compaixão, tende misericórdia. O outro diz, eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, eu conheço a Bíblia, eu prego, eu dirijo o culto, eu sou o cara. O outro diz, eu dependo, eu preciso, eu necessito, sem de nada eu sou. Jesus olhou para os religiosos e perguntou qual desceu justificado. Ele diz, pecador. Nós estamos na última semana do nosso propósito de jejum. Em Mateus capítulo 4, vai falar dos 40 dias de jejum. Preste bem atenção quando você meditar na palavra de Deus. Pare, respeite os pontos, as vírgulas, volte no mesmo versículo para você entender. Jesus ele acaba de ser batizado com o Espírito Santo. Há um sinal de uma pomba descendo, há uma voz bradando dizendo, este é o meu filho amado, a quem me compraz. O céu está falando com a terra. O céu, o pai está reconhecendo o filho. Está dizendo, é meu filho. Preste bem atenção. Ele sai da voz suave de Deus e agora ele passa a ouvir a voz maligna. Ele sai do rosto, da face dourada de Deus para a cara carrancuda do diabo. Ele muda de cenário. Ele sai de um lugar de paz de espírito, Deus dizendo, é meu filho, para um lugar onde quem ele não chamou. Primeiro, não foi o diabo que foi ao encontro dele, o texto é bem claro. O Espírito do Senhor leva Jesus aonde o diabo está. Não foi o diabo que veio atormentar Jesus, o Espírito levou Jesus ao deserto onde o diabo estava. Qual que é o primeiro assunto que o diabo vai ter com ele? Qual que é a primeira conversa? Se tu és filho de quem? Opa! Você não está prestando atenção no negócio aqui não? A voz afirmou para toda a terra ouvir, este é o meu. O que o diabo quer implantar em Jesus? Se tu és o filho de Deus, me prove. Me prove como mostra o teu poderio. Se revele com a tua majestade, com a tua glória. Faça sinais. Me prove que você é o filho de Deus. Jesus ouve a voz do seu batismo. E agora o diabo está querendo dizer para ele assim, se é que tu és filho de Deus. Termina os 40 dias de jejum, Jesus está com fome. Qual que é a primeira coisa que ele oferece para Jesus, irmão? Qual que é a primeira proposta? Transforma a pedra em pão. Por que ele não falou transforma a pedra em ouro?
porque ele conhece a necessidade física que Jesus estava. E Jesus no momento não precisava de ouro, Jesus queria comida, queria pão. Tome cuidado, o seu adversário conhece a sua estrutura, ele conhece quem você é, ele sabe que você está pronto para derrubar gigante, mas que você não pode ver alguém se banhar. Verdade, Jesus, aleluia. Ele sabe que você é filho, mas ele gosta de mexer com a tua vaidade e quer levar você a fazer espetáculo para você provar que você é homem de Deus. Verdade, Jesus. Outra coisa que esse pastor nos ensinou, preste bem atenção, que quem é humilde, quem é simples, nunca diz eu sou humilde. As pessoas falam quem você é. Aleluia. Quando alguém diz eu sou simples, eu sou humilde, você é arrogante. Não é você que diz sobre você, é as pessoas que olham e digam assim: nossa, que irmã simples, nossa, que irmão simples. Aleluia. Ei, Jesus, já que você é filho de Deus, faz um espetáculo aí, ó. Dá um show aí para nós. Pega a pedra, nós vamos limpar. Mas Jesus saiu da água do Jordão, mas Jesus nunca saiu do ribeiro de Deus. Aleluia. Ele saiu da água do Jordão para o deserto, mas ele continua no ribeiro que é Deus. E quem está no ribeiro está entendendo qual é a proposta. Jesus olha e diz também, está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda. Aí o diabo diz: eu vou pegar ele onde eu peguei Davi, vou levar ele no alto lugar, no pináculo, vou lhe mostrar tudo isso aqui. Aí ele chega lá e fala: dá uma olhada aí, igual Davi está olhando da varanda. Aí Jesus vê tudo, ele diz: olha, se tu me adorar, eu te darei tudo isso aqui para você. Mas Jesus está no ribeiro. Aleluia. E quem está no ribeiro sabe que o único que é dono de todas as coisas é Deus. Jesus diz o que para ele? Olha, lança daí. Olha, eu vou dar a ordem aos teus anjos. E Jesus vai rebatendo. Jesus vai vencendo. Porque quem está no ribeiro, quem está em constante oração, não é que a seta do inimigo não nos alcança. Quando a seta do inimigo vem, a gente ora, a seta cai. Quando a seta do inimigo vem, a gente ora e cai. Quando a gente se sente cercado, a gente clama e Deus envia o socorro, Deus envia a provisão. Deus está te dizendo: a guerra será vencida não pela tua força, pela posição que você se encontra. Quando você achar que você não precisa mais guerrear, não precisa mais orar, não precisa ter mais uma vida com Deus, coisas pequenas vai atrair a sua atenção. Coisas pequenas serão o motivo da sua queda. Motivo da sua queda. E o que Deus não quer, irmãos, é pessoas distraídas. É duro falar isso aqui, porque pastor nenhum tem esse pensamento. Pastor nenhum tem. Conversa com todos os pastores, desde a linha pentecostal, tradicional, batista, presbiteriana, todas as correntes teológicas. Pastor nenhum concorda com isso. Pastores todos querem a sua igreja cheia. Pastor nenhum quer olhar e ver cadeira vazia. Todos os pastores oram, querem ganhar algo, querem ver a igreja lotada de pessoas. Mas quando a gente olha para a história de Gideão, Deus não quer um exército numeroso. Deus quer um exército prudente e vigilante. Aleluia. Tinha gente distraída. 32 mil homens se alistou para ir à guerra. Manda beber água. Beber água. O que
for com a boca igual um cão, sem vigilância, sem trazer a mão olhando se vai ser atacado, este não serve para ir para a guerra. Mas o que levar a mão na água e trazer na sua boca, este separa. De 32 mil, sobrou quantos? Como vencer alguém com 300? Como vencer uma guerra com 300? É melhor uma igreja toda lotada com 200 cadeiras de crentes cheias, falando no aspecto dela como instituição terrena, é ótimo. Se tem 200, a porcentagem aos olhos materialista, vou ter 50, 70 dizimista, porque nem todos são, isso é uma clara verdade. Vou ter tantos ofertantes, então o lado financeiro da igreja está resolvido. Mas que adianta ter 200 crentes que vivem no palácio distraído? É melhor ter uma igreja com 50 de oração. Aleluia. É melhor ter uma igreja de 50 de jejum. É melhor ter uma igreja de 50 que adora a Deus em espírito, em verdade, que busca as coisas espirituais em primeiro lugar. Porque essa igreja, esse povo menor, vai fazer qualquer gigante na face da terra estremecer. O que foi que a rainha falou? Quem lembra de uma frase da rainha? Que diz que ela temia mais um crente de oração do que um exército todo contra ela. Não foi isso, pastor? Enquanto Davi está no ribeiro, vai cair no Golias, vai cair no Filisteu, tudo que vai surgindo vai cair. Quando ele já está no palácio, esquece do ribeiro, agora ele não derruba, ele não assusta, ele não põe medo em ninguém convidou ele e ninguém chamou ele para derrubar o gigante. Ele ouviu e disse: eu irei ao encontro dele. E ele se dispôs, porque ele sabia que no ribeiro Deus daria as armas que ele precisaria. Ele poderia ser bom com a funda, mas se Deus não direcionasse a pedra, de nada adiantaria. Mas agora ele está no palácio, e ele esqueceu que o ribeiro é um lugar que Deus trabalha na vida dele e através dele na vida de outras pessoas. Deus está convidando você a voltar para o ribeiro. Preste minha atenção, Salmos 23. O pastor leva as ovelhas em água. Como que é um ribeiro, irmão? Como que é um ribeiro? Alguém sabe o que é um ribeiro? Como que é, só não? Mas é tranquilo? Aonde o pastor nos leva? As águas? Lugar de ovelha no ribeiro. Aleluia. Lugar de ovelha não é em palácio. Lugar de ovelha não é em festas. Lugar de ovelha não é em banquetes. Lugar de ovelha não é em desfile de carnaval. Lugar de ovelha não é em banquetes aonde ídolos são adorados. Lugar de ovelha é na mesa do Senhor, é no ribeiro aonde águas vivas fluem.
Pastor, mas Deus tem promessa, Deus pode me colocar no palácio. O palácio só é o lugar onde você vai estar. E só vai permanecer lá se lembrar do ribeiro. Verdade, Jesus. É como emprego. Deus pode te colocar em um grande lugar de destaque, mas se sair do ribeiro, tome cuidado que a porta pode... Em bom ministério, Deus te traz e te levanta e te coloca aqui em lugar de destaque, mas se sair do ribeiro, é como o pastor Lenivaldo pregou, continua com o nome de crente, com o título de obreiro, continua com a credencial no bolso, pode vestir terno, pode vestir gravata, alguém olha e diz, candeia, não põe medo em ninguém. Verdade, Jesus. Como eu queria, irmão, que Satanás respeitasse a minha carteirinha de pastor. Como eu queria, quando alguém caísse endemoniado, eu mandava o obreiro levar lá e nem de casa eu saía. Leva lá minha carteirinha, põe lá e fala, pastor, está aqui a carteirinha dele. É para sair? Como eu gostaria que o diabo respeitasse o paletó que eu uso. Eu mandava o paletó pelo obreiro, ou a minha gravata, ou a minha roupa. Como eu gostasse que ele respeitasse o coque de algumas irmãs. Mandava dar uma cocada nele e já era. Mas ele não respeita isso, ele respeita quem vive. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está passando em Atos 16 e a Bíblia diz que Paulo está procurando um local para orar. E quando ele está indo ao caminho da oração, indo para o ribeiro, coisa gostosa também, a Bíblia diz que uma mulher orou e diz, aí vai um santo. E a Bíblia diz que aquele elogio não levantou o ego de Paulo. Paulo olhou e disse, ela não está mentindo, mas tem algo aí que não testificou comigo. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica conosco. Aleluia. Paulo vai repreender aquele demônio. E a moça vai ser liberta. Está perdendo a guerra? Está perdendo a batalha espiritual? Talvez é só descer as escadas do palácio e voltar à fonte do ribeiro. Está perdendo a batalha. Está na força do seu braço, está no teu conhecimento, está na sua estratégia e nada está resolvendo. Deus está dizendo, tenha humildade, desce as escadas do palácio. Desce as escadas do palácio. 2 minutos para nós acabar. 2 minutos. Isaías, entra no palácio. Porque quando o crente está no palácio distraído com outras coisas e não quer fazer a minha obra, eu purifico e levo. É mesmo, Senhor? É. Quando está distraído, parece com a história lá de Gênesis, né? Está preocupado em dar esse casamento, em banquete, em festa. Está preocupado só consigo mesmo. Deus dá um jeitinho para resolver isso. Aí Isaías entra no palácio, olha para o rei e diz, ei, rei, está muito distraído com as coisas do reino, hein? Agora você se tornou um grande administrador, guerra, soldado, isso, aquilo outro, você esqueceu de ser um adorador. Eu vim trazer uma mensagem para você hoje. Qual que é? Põe tua casa em ordem, porque Deus vai te levar. Você está muito distraído. Seu negócio é só as coisas terrenas. O rei na hora lembrou. Eu sei aonde chamar a atenção de Deus e onde atrair o olhar para Deus. Deus não olha em câmeras de palácio, cama de palhaço. Deus olha em ribeiro. Estou enfermo, doente, não consigo joelhar, não consigo me prostrar, mas virou o rosto para a parede. Aleluia, olhou para Deus e dizer, já fui crente, já me preocupei em te buscar, já tive uma vida de oração, já andei de joelho, já andei na santidade, já te amei acima de todas as coisas. Hoje o meu coração, ele está dividido, mas tem uma coisa, Senhor. Eu já fui sincero, hoje eu não sou mais. Grande Deus. E ele se... O profeta está saindo lá
que Isaías era obediente. Porque se fosse eu e você, nós ia ficar, peraí, Senhor, você está brincando comigo, você manda falar que o homem vai morrer? E agora o Senhor manda eu voltar lá e falar que vai dar vida? Vão pensar o que do meu nome? Que eu profetizei e não se cumpriu? Porque a gente fica preocupado mais com o nosso nome, com a nossa posição, do que fazer o que Deus está mandando. Isaías volta e fala o que para ele? Deus viu a sua humilhação. Não tem enfermidade que resista ao ribeiro. Não tem sentença de morte que resista ao ribeiro. Não tem potestade que resista ao ribeiro. Não tem obra de macumba. Não tem obra de bruxaria. Não tem olho gordo. Não tem inveja. Não tem reza. Não tem maldição que resista ao ribeiro. Pode clamar, pode fazer. Crente que ora, o laço é cortado. Aleluia, ferramenta é desfeita. Porque quem desce o ribeiro levanta vitorioso e o inimigo é derrotado. Quem desce do ribeiro derruba gigantes. Quem desce ao ribeiro levanta a bandeira da vitória. Sabe por que a igreja brasileira está perdendo? Sabe por que Satanás entrou dentro da igreja brasileira? Porque ela deixou de ser uma igreja que vive ao ribeiro. E eu vou mostrar para você. Fique bravo comigo, peça perdão e tome a ceia, venha até o altar e me abrace, ou vai para o inferno. Mas que eu falo, porque você aprendeu a chegar no culto e sentar. Você aprendeu a entrar por essas portas e sentar. Você não sabe mais o que é ajoelhar. Você dá desculpa que é idade. Você dá desculpa que é para dor no corpo. Você dá desculpa que é para tudo. Aí a gente olha na praia, a gente olha no piquenique, está ajoelhado e está sentado. Mas na igreja dói. Na igreja dói. Na igreja dói. Não é que dói. É que o seu corpo já não conhece mais essa posição de ajoelhar. Ele não tem mais esse costume. Tem um livro de um rapaz que ele era um dos bruxos muito evoluído dentro disso. E a pastora leu esse livro e um dia ela contou uma parte para mim. Hoje ele é um pastor, é Daniel Mastral. Ele sabe, é isso, pastora? Olha como que o diabo agia na vida dele. O diabo viu uma igreja como essa e levava ele no culto. E ele se vestia como um crente, ele entrava como um crente no culto, ele falava em língua, no culto ele adorava. Só que no culto a língua que ele falava não era a língua de Deus, era uma língua amaldiçoando para a igreja fechar. E todas que ele entrou, fechou. Todas ele relata no livro. Mas um dia ele entrou em uma que o pastor não tinha teologia, que o pastor não falava bonito, mas era um homem que vivia de joelho. E quando ele entrou e começou a falar em mim, e ele não ia ao culto, ele pegava aquela igreja e ele dizia, nós vamos parar essa igreja no bairro. Ele cultuava lá, ele se lembrava lá, disfarçadamente. Mas ele pregou um homem que vivia de oração. E quem vive de oração não olha para quem está bem vestido, não olha para anel no dedo, não olha para relógio. Quem tem uma vida de oração, aleluia, Deus mostra o que está por detrás. E aí ele entrou nessa igreja. E quando ele entrou, ele não aguentou. Era uma igreja que orava. E ele foi liberto. E hoje é um pastor. Em Apocalipse, Jesus vai falar que tem uma igreja e Satanás tem um trono dentro dela. Olha só a audácia do inimigo, fazer um trono dentro da igreja do... Se pega a palavra, se canta hinos, se louva, mas quem está sentado na cadeira é o encardido, é o cabeça rachada.
É o fedido e não é por falta de água, não, porque ele não gosta de banho mesmo. É o encadido. Porque a igreja esqueceu o ribeiro de Deus. Deus está te convidando para vir para o ribeiro com pressa. Com pressa. Eu queria pregar uma mensagem que te motivasse a pular. Eu queria pregar uma palavra que te motivasse a sair do poder de Deus. Como eu gosto disso, como eu estou orando para que isso aconteça neste lugar. E sabe quando isso vai acontecer? Quando a igreja voltar para o... Aleluia, Deus. Quando a igreja voltar para o ribeiro, Deus começa a agir de novo dentro dela. Coloquei um vídeo na junta diaconal. E hoje eu abri o meu Face e eu vi isso que era verdade. Uma grande igreja que começou na praia, que em todo lugar, um bloco de carnaval e os crentes. Lotada a igreja, cheia de membros. Você acha que Satanás se preocupa com um tipo de igreja como essa? Aí a desculpa dos crentes é essa: eu montei esse bloco para evangelizar. Você só evangeliza 4 dias no ano? Só no carnaval você evangeliza o resto do ano. E na Páscoa você vai fazer o quê? Você vai se vestir de coelho? No Natal você vai ter que se vestir de Papai Noel para evangelizar? Cada data você vai ter que se vestir do personagem para ganhar alma? Deus está te chamando para o ribeiro. Aleluia, Deus. Deus está te chamando para o ribeiro e Deus tem pressa. Glória a Deus. Porque no ribeiro Ele vai te dar as armas. E quando você sair do ribeiro, meu irmão, pode ter Golias, pode ter o que for, não vai resistir diante de você. Glória a Deus. Agora, se preferir ficar no palácio, depois não chore as consequências.